Paulo Freire via a educação de jovens e adultos como um ato político e criador, fundamental para a conscientização e transformação social dos estudantes. Ele defendia que a alfabetização deveria ser um processo de conscientização, onde o adulto é convidado a refletir sobre sua realidade e se tornar um sujeito crítico de sua própria história. Paulo Freire se tornou uma figura na atualidade cada vez mais conhecida, até por questões políticas, né? A gente ouve muito porque eu brinco com o pessoal e falo sério, que quanto mais uma figura incomoda, no caso dele, na educação, é porque tem algo a dizer. Porque ele percebe, de uma forma muito clara, de que o sistema de ensino, a escola regular como era, deixou de alcançar muitas pessoas. E a gente está falando de uma realidade onde não tinha educação infantil, não tinha, isso décadas atrás, não tinha acesso a séries posteriores, né? Normalmente são as primeiras séries do ensino fundamental, e ele percebe que essa escola ela tem um alcance muito pequeno. Por quê? Porque justamente ela não fala com o aluno na realidade dele. Ela vai trazer para ele uma realidade acadêmica e que não vai atingir esse aluno. Normalmente vai fazê-lo decorar, etc. Uma educação para jovens e adultos precisa levar em conta dados da realidade vivida e, ao mesmo tempo, conectá-la a uma realidade maior que a sua, lhe dar asas. Quando eu vim para o SEJA, eu não sabia o que era o SEJA, o que é a grandeza do SEJA. Mas no SEJA, eu encontrei histórias de vida, né? E eu sinto no SEJA que eu consigo ajudar a transformar um pouquinho dessas vidas aí, de pessoas que já foram assim tão excluídas, né, que já tiveram uma história tão difícil. Eu consigo me sentir participante na mudança de vida delas, eu consigo sentir isso dia a dia. O acesso ao letramento, à escrita, pode abrir portas, levar adiante, trazer cidadania. Então a gente tem que ter todo um trabalho diferenciado de atendimento desse idoso, de entender, né, essas necessidades educativas. Então a gente tem todo um trabalho realmente também aqui junto com a nossa direção, com a nossa coordenação pedagógica, no sentido da gente fazer, efetivar um currículo que se adapte às necessidades desse público-alvo que a gente está tendo na sala de aula, e a gente percebe que muitos ainda estão no mercado de trabalho, né? Então são idosos, mas que estão no mercado de trabalho e ainda almejam ter esse conhecimento, eles querem aprender a ler, eles assim são extremamente compromissados com a leitura, com a escrita. A gente percebe essa necessidade, essa vontade realmente, né, de progredir, se desenvolver. Acho que inicialmente, né, eles chegam assim, nervosos, apavorados, querendo aprender a ler e escrever, porque lá fora eles não conseguem. E eu achei tão bonitinho o termo que ele usou. Professor, nós somos cegos lá fora, a gente não consegue ler, ver nada. E eles nos enganam. A gente pede a informação para eles, o número tal do ônibus, ou não sei o quê. Aí eles falam, vai lá estudar. O que vocês estão fazendo aqui fora? Então, é um pouquinho esse lado, assim. Então, quando eles chegam na sala de aula, aquela vontade, que ele almejando, assim, querendo ler e escrever, depois eles saem aprendendo as palavrinhas, formando frases e tentando também a fala, a oralidade, que eles têm medo de falar. Eles saem lá fora, professora, eu já estou lendo, eu já estou conseguindo pegar um ônibus. Então isso nos emotiva e nos deixa com mais energia ainda de a gente buscar isso neles. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Uma esperança sincera cresceu então em seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão, de um homem pobre e esquecido, razão porém que fizera, em operário construído, o operário em construção. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado
de não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar.